E, enfim, então, daí 2014 foi exatamente quando eu decidi. E tinha já, né? Já estavam, vamos dizer, sei lá, uma série de circunstâncias acabou tendo uma sincronicidade ali de conseguir produzir, entendeu? Então eu fiz minha primeira campanha foi em 2014, né? Do Aurora, que foi o primeiro quadrinho que eu lancei, que é uma história de ficção científica com teoria da conspiração, sociedades secretas, nova ordem mundial, tecnocracia, tudo isso, todos esses assuntos eu abordo lá. Mas o quanto de realidade tu tenta passar nessa ficção? Muito. O máximo possível. Né? Inclusive, eu tento sempre embasar com bastante dado de verdade científico. Né? Eu pesquisei. O Aurora foi o roteiro que eu levei mais tempo escrevendo, exatamente porque tinha muitos assuntos que eu não sabia, né? Porque eu sou leigo, né? Então fui pesquisar astrofísica, astronomia, biologia, química, medicina, para poder criar essa sensação para o leitor de que aquele universo existe de verdade. Então, vou dar um exemplo, né? Na CCXP de 2016, uma moça que é química aqui da USP, né, da Universidade de São Paulo, ela tinha comprado em 2015, leu e no ano seguinte, né, me encontrou lá e falou, poxa, que eu gostei e tal, né? Mas vem cá, você fala de equipamento de laboratório, né? Ela contou, né? Eu sou química da USP. Tal. Como é que você conhece ciclotron e tal? Eu falei, olha, eu sou ator, mas não sou burro, né? Eu pesquisei. Então, eu como nerd que sou também, e até eu gosto de ver, por exemplo, estou vendo um filme, eu sei quando o roteirista ali inventou, sabe, tirou da cabeça dele a repimboca da parafuseta desse helicóptero, entendeu? Tapou um buraco ali para passar batidas. Ele falou, vou jogar aqui uns termos aqui e o pessoal não vai saber também, né? Mas eu falei, não. Então, por exemplo, eu estudei oncologia, porque o personagem contar um pouquinho da história, é um pescador, sem spoilers, tá, galera? Mas é um pescador, um cara sujeito comum, um homem normal, que está em alto mar e ele presencia um fenômeno astronômico, que eu deixo também na história meio aberto para o leitor decidir se é realmente um fenômeno natural ou se é um fenômeno talvez sobrenatural, metafísico, mas enfim. E a partir disso ele começa a desenvolver uma série de... Né, ele passa por uma série de transformações, assim, né? Nada que não seja também muito tradicional, essa coisa do poder, ganhar o poder, mas aí qual que é a diferença aqui? Eu realmente fui pesquisar para criar uma lógica, uma teoria que fosse verossímil, apesar de ser totalmente fictícia, mas de como que poderes que ele desenvolveu, de como isso afetou o corpo dele. Então, né, por exemplo, o medicamento que ele recebe lá na história, né, quando ele é hospitalizado e tal, é um medicamento que existe, que é dado para toda a parte de medicina. Então, porque eu falei assim, olha, se um médico lê isso aqui, eu quero que ele olhe e fale assim, caramba, o cara pesquisou, porque né, faz sentido. Aqui a proteína PTEN, enfim, toda uma série de coisas que eu coloquei lá. Então, eu procuro criar esse universo verossímil para você já meio que comprar a história, o leitor entrar na história, né? E aí, quando você extrapola, quando você viaja, vai pro fantástico e tal, você já criou aquela, vamos dizer, aquela caminha, assim, a base que sustenta aquela história. Exato.